Boa tarde, é uma alegria estar na sua companhia, começando essa quarta-feira, 26 de outubro, programa inédito aqui para você, programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil, mais de 1.200 cidades com a gente, para falarmos hoje sobre saúde, sobre finanças. Nosso primeiro assunto é tuberculose. Quando que os sinais de tosse passam a ser uma preocupação e você precisa procurar assistência médica? Então a gente vai falar sobre esse assunto, você vai entender mais sobre essa doença com o primeiro especialista aqui, meu convidado do programa, Dr. Marcos Nascimento, que é pneumologista. Também vamos falar sobre finanças e como conduzir esse tipo de assunto com as crianças. E nós vamos conversar sobre esse tema. Uma bancada um pouco maior, teremos um psicólogo participando e também um administrador. E para a gente trazer um pouco mais de cor para essa quarta-feira mariana, você vai conhecer um laboratório de orquídeas, bem interessante também, você que é fã dessas flores tão variadas. Então fique comigo, está começando o programa A Vida em Foco. Para a gente falar sobre tuberculose, acredito que é importante que a gente possa distinguir, até como leigos no assunto, entender um pouco, primeiro, da severidade dessa doença e não confundir com outras doenças, né? Porque às vezes você tem uma tosse, a última coisa que a gente pensa é uma tuberculose. Então se fala pouco desse assunto. Quero trazer hoje para você bastante conhecimento, consciência a respeito disso, para que você, nos primeiros sinais de alerta já possa procurar um médico, né, que é o certo a fazer. Então a gente vai conversar aqui com o Dr. Marcos Nascimento. Ele é pneumologista, mas é também vice-presidente da Associação de Pneumologia do Paraná. Seja bem-vindo, viu, Dr. Marcos? Obrigado, Carol. Tudo bem? Você e obrigado pela oportunidade de estar aqui para esclarecer sobre saúde pública, né? Com certeza, com certeza. Boa tarde a você e a todos os seus ouvintes e a sua audiência, né, nacional. Com certeza. Eu que agradeço e eu queria começar pelo conceito básico mesmo, né? A gente fala, de fato, pouco sobre tuberculose. Acredito que exista um pouco de medo em torno desse tema, né? Eu não sei qual que é a tua experiência como médico, pneumologista, como vice-presidente. E o que o senhor fala a respeito disso? Bom, em primeiro lugar, a tuberculose é uma doença muito comum, né? É uma doença muito antiga. Você tem relatos de tuberculose, por exemplo, há mais de 3.000 anos antes de Cristo, né? Em múmias já foi registrado, né, o bacilo da tuberculose. Esse bacilo é uma bactéria, né, que foi encontrada em múmias há 3.000 anos antes de Cristo. Então é uma doença, né, crônica, é uma doença muito antiga e é uma doença comum, né, que traz muito por conta da praga que teve, né? Quer dizer, quando a gente fala praga, é que teve uma epidemia de tuberculose na Idade Média. Então isso traz um estigma, né, com relação à tuberculose, até por causa dos sintomas também. Né? É uma doença comum, como você mesmo já anunciou, e pode pegar qualquer classe social. Né? E é uma doença associada à transmissão aérea. A gente aprendeu que a Covid, por exemplo, era uma doença de transmissão por via aérea, certo, onde a pessoa tosse e você, num ambiente fechado, né, não ventilado, você pode pegar Covid. A tuberculose também, só que ela é transmitida por via aérea com gotículas, né, através de gotículas que a gente emite quando a gente fala, que tem um nome de perdigoto, mas é gotícula, né? Então é uma doença muito comum e respondendo a sua pergunta, isso traz um estigma que vem, obviamente, lá da Idade Média, em que as pessoas falam, você está tossindo, então eu vou me afastar de você. Então, mas que tosse é essa? Tosse é um sintoma muito comum, né, de várias doenças. Né? Você pode ter sinusite, você pode ter resfriado, você pode ter gripe, você pode ter um refluxo ou uma azia, e isso vai dar tosse. Sim. Entretanto, o que a gente está chamando a atenção aqui para o tipo de tosse é a chamada tosse crônica. E o que é tosse crônica? É aquela tosse
que dura, né, muito mais do que as 2 semanas ou 10 dias, por exemplo, que dura uma tosse chamada aguda, que é a tosse do resfriado, que é a tosse da Covid, que é a tosse da gripe, que dura mais ou menos em torno de 10 a 15 dias. Tá. Né? Tosses que são crônicas, ou seja, tosse que tem muito mais do que 2 semanas, e aí a gente está falando muito mais de 2 semanas mesmo, 8 semanas para frente, são consideradas tosse crônica. Mas toda tosse crônica é sinal de tuberculose? Não. Tá. Mas o que a gente precisa lembrar é o do conceito da Organização Mundial de Saúde, que pacientes ou pessoas, melhor dizendo, que tenham tosse acima de 2 semanas, elas precisam ser investigadas, porque aí ela entra numa faixa de chamada tosse subaguda, e aí isso pode ter uma série de outras doenças, inclusive pós-viral, pós uma gripe. Por exemplo, você tem uma gripe e você permanece com tosse mais de 15 dias. Né? Então isso chama-se tosse, em geral, é tosse pós-viral, pós uma virose. Pode ser um resfriado, que é muito comum, né? Por adenovírus. Mas é uma extensão da doença, é como se fosse... Exato. Mas é comum. E aí você vai tratar de maneira, obviamente, comum. Né? Obviamente, procure um posto de saúde, procure o seu médico ou a sua médica de confiança, ou um pneumologista, para avaliar isso melhor. Só que tosses crônicas precisam obrigatoriamente ser investigadas, porque aí você pode ter outros diagnósticos diferenciais, né? Como a sinusite, que a gente já falou aqui agora, que é muito comum, né? Refluxo, que também é comum, mas a tuberculose. E a tuberculose é uma doença extremamente comum em todo o planeta Terra. Né? Estima-se milhões de pessoas, né, têm tuberculose no mundo inteiro, né? E a gente faz o diagnóstico aproximadamente de 70, 75, 80 mil casos, gira mais ou menos isso no Brasil, né, especificamente. Tem uma mortalidade, é importante falar isso, porque é uma doença que também tem mortalidade, né? E é uma doença que não cursa apenas com tosse. Ela cursa com outros sintomas, como emagrecimento, como febre alta. E a gente está falando de febre alta, febre acima de 38 graus. Né? E também perda de apetite, né? E a famosa sudorese noturna. Né? As pessoas às vezes têm febre durante a noite, acordam, mas não é só ter uma febre durante a noite. Você tem que ter febre e tem que ter algum desses outros sinais e sintomas associados. Entendi. O senhor falou da mortalidade. Ela ainda mata, ainda hoje, nos dias atuais? Ainda, infelizmente, ainda mata. A gente gira em torno de 2,3 óbitos por 100 mil habitantes. Né? Isso é uma média Brasil, né? Publicada num dos últimos consensos publicado pelo Ministério da Saúde, né? E existe uma meta da Organização Mundial de Saúde em relação à incidência dos casos. Né? Hoje no Brasil, a média de incidência dos casos é em torno de 35 por 100 mil habitantes. Né? Mas é óbvio que existem cidades e existem estados da federação que sobem essa média, ou cai a média, porque a gente está no meio da média, em torno de 30, 35 casos. Mas, por exemplo, o estado do Amazonas é um estado que tem uma das maiores incidências, gira em torno de 70 por 100 mil habitantes. Nossa, então é o dobro da média brasileira. Né? Na região sul, gira em torno de 30, mais ou menos. Né? E em outras cidades, né, como Curitiba, por exemplo, e outras cidades do país, essa média cai abaixo de 30. Então, a meta da Organização Mundial de Saúde é chegar a 10 por 100 mil habitantes, menos de 10 por 100 mil habitantes. E essa é uma meta em que o Brasil também é signatário, né? E a gente está perseguindo essa meta, não só os médicos pneumologistas, mas todos os médicos, porque, como eu te falei, é uma doença extremamente comum. Então, clínica médica, geriatras, cardiologistas, as outras especialidades como reumatologia, né, e todas as outras especialidades, né, a gente pode diagnosticar tuberculose, porque, afinal de contas, como eu te falei, é uma doença muito prevalente, portanto, é uma doença muito comum no mundo inteiro e no Brasil. E por que isso é tão comum assim? Uma das razões é por causa desse estigma, por causa desse medo. Porque se você está tossindo, se você tosse, às vezes a tuberculose, o foco primário é no pulmão. Né? Então, não às vezes, mas o foco primário ele ocorre em geral no pulmão. Então, o pulmão é um órgão, né, e que tem ele é dividido nos brônquios, que são aqueles caninhos que levam ar até os alvéolos que vão trocar os gases, né? E
em volta desses brônquios você tem vasos sanguíneos. Então, quando você tosse muito, né, esses vasos são muito fininhos, né, eles podem romper. E aí pinga um pouco de sangue, mistura com aquele catarro ou aquele escarro que está dentro do brônquio, e aí você tosse com raias. É por isso que às vezes tem o sangue que tanto amedronta, por esses rompimentos. Exato. E isso confunde com outras doenças que podem ter sangue na tosse, como por exemplo o câncer de pulmão. Então é mais uma outra razão para o estigma, né? Porque só essa palavra câncer já causa medo nas pessoas e causa um estigma de maneira geral, né? Mas o mais importante, Carol, é lembrar o seguinte: a tuberculose tem tratamento. E a tuberculose tem tratamento gratuito no Brasil. Né? Olha que notícia Existe um boa, programa né? nacional de controle de tuberculose, em que, independente se você mora no Sul, se você mora no Centro-Oeste, se você mora no Nordeste, se você mora no Norte do país, em qualquer região do Brasil, e independente se você estudante ou da sua profissão, se você é engenheiro, médico, advogado, ou onde você está, né, ou do seu grau, né, dentro da classe social, esse tratamento é gratuito. Né? Basta procurar um posto de saúde, todos aqueles que têm, como eu falei para você, esses sintomas, né? Se você tem uma tosse crônica, né? Se você tem uma tosse que perdura muito tempo, ou tendo ou não tendo catarro, popularmente, que a gente chama que é o escarro, né? Tendo raia de sangue ou não, tendo febre alta, emagrecimento e tal, mas se você simplesmente tem tosse, né? Muito mais do que 2 semanas, né? Você tem que procurar um colega médico ou uma colega médica, né? Para avaliar isso, se isso pode ser tuberculose. Como é que a gente avalia isso? A gente avalia isso através de um raio-x simples. Eu ia te perguntar, é fácil então de detectar? E se houver realmente a suspeita de tuberculose, você vai fazer aquele exame chamado exame do catarro, ou exame do escarro, que tecnicamente chama-se baciloscopia, né? Você vai avaliar se tem bacilo, bactéria. se tem o bacilo de Koch, né? Que é a bactéria que causa a tuberculose, né? Então, é fácil isso, né? Em qualquer unidade de saúde do Brasil você tem essa possibilidade de fazer esse diagnóstico. Algumas outras unidades você tem outras possibilidades de outros métodos de diagnóstico mais modernos e, obviamente, a rede privada também tem outros métodos, como métodos moleculares, por exemplo. Mas não é o caso aqui. Eu acho que o caso aqui é mais da gente conversar sobre a importância de detectou tosse, né? É uma tosse crônica. Mas eu estou tossindo porque eu sou fumante. Né? Ou eu estou tossindo porque eu sou muito idoso, né? Mas por prudência, né? Melhor ir no médico. É melhor ir no médico, procurar o seu médico ou a sua médica de confiança, ou um pneumologista, que nós estamos espalhados no Brasil inteiro. Mas em qualquer unidade de saúde, você tem um médico de família, ou você tem um clínico geral. Então, o mais importante é procure o seu médico e esclareça, né, se é ou não é tuberculose ou qual é a razão da tosse, né? Porque a razão da tosse, a gente tem que lembrar que é o seguinte: aquilo que é mais comum é o que mais ocorre. Então, o que é mais comum? Tuberculose ou um resfriado? Um resfriado. Então, você não precisa se preocupar, né? Vá lá, mas sempre para esclarecer. Vai achando que já é uma tuberculose, né? Não, absolutamente. O mais importante é você esclarecer, né? Por quê? Porque o diagnóstico, o ideal é ser feito precocemente. Por que razão? Quanto antes, melhor, porque você né? evita a complicação e você evita resistência bacteriana. Sim. Né? Porque se você ficar muito tempo, né, tendo tuberculose, você pode passar para os membros da sua família, você pode passar para a vizinhança, para os seus colegas de trabalho, né? E isso vai se alastrando. Agora, logicamente, todos nós adultos que temos uma imunidade saudável, né, a gente tem como se defender. A grande maioria das pessoas não pega tuberculose, né? Mas, né, existem outras pessoas que são muito mais sensíveis. E quem são essas pessoas muito mais sensíveis? Crianças ou pessoas que são as chamadas, que têm queda do sistema imunológico, que é aquele sistema que nos defende, que são os glóbulos brancos, né, que é formado por uma série de células que vai nos defender, né? Então, algumas dessas pessoas que, por exemplo, estão em tratamento para câncer, ou pessoas que estão usando corticoide numa dose acima de 15 miligramas, simplesmente uma dose de 15 miligramas, é possível fazer imunossupressão, né? Então, paciente que tem artrite reumatoide, paciente que tem síndrome de imunodeficiência, né, aguda, que é chamada AIDS, né?
ou SIDA, né, a sigla, né? Então, esses pacientes, eles estão num risco maior. Quem tem artrite reumatoide está num risco maior se estiver tomando medicamento imunossupressivo. Não a doença propriamente dita, mas pode ter essa perspectiva. E criança. Né? Criança abaixo de 6 meses, porque não tem a imunidade formada. Tá adquirindo, então, tossiu, por via das dúvidas, para se proteger a si mesmo e para proteger quem está em volta de você, por exemplo, se a gente está aqui em volta dos seus colegas de trabalho, né? Você vem dar uma entrevista, mas a gente está tossindo tem mais de 2 semanas, procure um médico. E aí uma lição importante que a gente aprendeu na pandemia, pessoal, é o uso de máscara. Então, se você está tossindo mais de 2 semanas... Não, eu acho que assim, é importante que a gente proteja o outro. Sim. Isso foi um dos aprendizados que a gente teve na pandemia de Covid, e mesmo lá na pandemia lá de gripe H1N1 lá atrás, né? A importância de usar máscara. Afinal de contas, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma doença que é transmissível por via aérea. Sim. Então, se você vai a um consultório, por exemplo, médico, seja no posto de saúde ou no consultório privado, se você está tossindo e tem uma tosse mais de 2 semanas, use máscara, porque você está protegendo a pessoa que está do seu lado. Com certeza. Doutor Marcos Nascimento, muito obrigada pela tua presença. Vou deixar o Instagram aparecendo aí, Pulmão SA, para você aprender mais sobre a sua saúde. Agradeço, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Carol. Pulmão SA é pulmão sua atmosfera. Porque a sua verdadeira atmosfera não é o céuzinho azul que está fazendo hoje lá fora. É o ar do seu pulmão. Com certeza. Então é para passar essa ideia que está no Instagram, está no Twitter. Que legal. Né, e em outras mídias. Muito obrigado e obrigado à sua audiência. E, por favor, né, procure o seu médico em caso de dúvidas, ou a sua médica de confiança, porque esse é o melhor remédio. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado você, Carol. E depois que você parou para escutar a importância de cuidar da tua saúde, e isso não é só para você se sentir bem, é para você ter a tua vida girando normalmente, para você poder passear por onde você quiser, cuidar da tua espiritualidade, cuidar da tua família. E por isso que agora o convite é para a sua próxima viagem, do dia 3 ao dia 9 de dezembro. Comigo, em parceria com a Libermundo, vamos sair em peregrinação pelo Brasil, direto aqui de Curitiba, partindo de Curitiba, indo até Campos do Jordão, passando por onde? Casa da Mãe, Frei Galvão, Mosteiro da Sagrada Face, em um caminhar que nós vamos estar muito conectados com Deus, em oração, fazer o rosário, no caminho do rosário, e poder também agradecer a Deus por este ano que você vai estar quase encerrando, porque finalzinho ali do ano, né? Começo de dezembro. Então vem comigo, aí ó, tá o telefone para você, 419-9965-0377. Aproveite e passar uma mensagem para eles, a equipe tá te esperando para você pegar mais informações sobre o roteiro, se planejar e vir comigo. Venha comigo nessa viagem com a Libermundo. E depois do intervalo a gente vai falar sobre finanças para crianças e você vai entender como conduzir esse assunto aí na sua casa. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta quarta-feira e antes da gente conversar sobre as finanças, como conduzir esse assunto em casa com as crianças, eu quero te convidar para algo que vai acontecer amanhã aqui em Curitiba, você que é dessa região. Vamos fazer um mutirão da empregabilidade, a Associação Evangelizar é Preciso, em parceria com o Grupo Mufato. Então é uma espécie de feira de emprego. Olha só que boa notícia para você. São 220 vagas de emprego e você pode vir até o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que vai ser o local onde vai ser feito esse mutirão. O que você precisa ter em mente? Está aí na tua tela, trazer RG e CPF com comprovante de endereço e carteira de trabalho. E atenção também ao horário, período da manhã, das 9 ao meio-dia e à tarde, da 1h30 até as 4h30 da tarde. Outro recado para você, nós teremos a
Camerata de Curitiba, para você acompanhar aqui pela TV Evangelizar. Será no dia 28 de outubro, que é a próxima sexta-feira, e será apresentado às 7h30 da noite, também no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Então aproveite para assistir aí do conforto da sua casa pela TV Evangelizar. Mas agora sim, vamos conversar sobre finanças. De que forma que você aborda este tema na sua casa com as crianças? Você ainda tem aquela ideia de mesada? Será que tem alguma coisa mais inovadora nesse sentido? Será que ainda é a melhor forma de ensinar para as crianças? A gente quer conversar sobre 2 pontos de vista aqui. Então, nós temos 2 convidados nesse momento. Os 2 são da PUC Paraná. Sejam bem-vindos. Bom, temos aqui o Dr. Paulo César Porto Martins, que é psicólogo. E também temos o Dr. Alan Inácio, que é coordenador de administração da PUC. Bem-vindos. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos bater esse papo aqui, pensando, a gente está falando com o Brasil inteiro, estamos falando com pais, com mães, com avós, né? Com educadores. Então, tem crianças de diversas idades aqui, talvez tem criança que nos assiste também, mas aqui a gente vai direcionar mais para os adultos, né? Para a questão da educação. Então, a primeira pergunta que eu quero começar mesmo, né? Na minha época de infância, eu tinha acesso a uma mesada. Isso ainda é algo atual. Isso precisa ser renovado de alguma forma, né? Vamos começar por aí eu faço mais perguntas. Quem que começa respondendo isso? Sim, eu acredito que é bastante comum, né? Você tem nos lares, as pessoas que a gente conhece, ainda é cultural, né? Esse hábito da mesada. E é importante, a partir da mesada, você começar a estimular, né, na criança, no adolescente, como utilizar esse dinheiro, né? Utilizar o dinheiro de forma racional. Pode sim ser utilizado com certeza como um método de aprendizagem. Pode ser um método. Pode ser um método, com certeza. Falando do ponto de vista psicológico, é importante para a criança ela ter esse controle financeiro a partir de que idade? Né? Se é positivo e a partir de que idade? Ele é positivo. E vamos lá, os pais, os avós que estão nos ouvindo. Mas mais importante do que só a mesada é você conversar com a criança sobre dinheiro. Não é só dar o dinheiro na mão da criança e deixar que ela faça o que quer. É compartilhar a responsabilidade. Tá. A criança começa a ter essa noção de entender a parte financeira a partir ali dos 5 anos. Então, a partir dos 5 anos, a criança vai começar a entender essa lógica. Então, puxa, a criança quer comprar alguma coisa ou começa a pedir alguma coisa, você tem que começar a explicar para ela que existe uma troca. Olha, você quer esse brinquedo ou você quer aquele brinquedo? Você vai ter que escolher. Tá. A partir ali dos 7 anos, 8 anos, você já pode ter ali uma lógica mais de cálculo. Olha, você já tem aí a sua mesada, você já tem ali, tá ganhando um dinheiro semanal ou quinzenal. Porque também não adianta você dar-lhe um dinheiro mensal para uma criança muito pequena, que ela vai ter uma impulsividade, ela não tem toda aquela maturidade. Então, o que é importante? Você ter o diálogo. Puxa, você recebeu esse dinheirinho, o que você quer fazer? Vamos hoje junto no mercado, vamos hoje numa loja de brinquedos, quanto que você tem? Você quer guardar? Quanto que você tem que guardar? Quantas semanas você tem que guardar? Vamos pegar um papel, vamos escrever junto, vamos ter o cofrinho. Então, essa conversa, esse cálculo, e pode ser no papel. Existem aplicativos, sim, mas qual que é a idade da criança? Então, você também tem que olhar a idade da criança, o contexto da criança e adaptar. E hoje a tecnologia nos ajuda, tem até a indicação da idade nos aplicativos. Tem algum para indicar, não? Tem vários. De nome? Tem ou vários. como que a gente pesquisa isso? Tem até atrelado, às vezes, a banco, aos serviços financeiros, eles fornecem, né, os aplicativos. Sim. Mas eu digo assim, muitas vezes o offline, ele é mais interessante, que faz o pai e a criança sentarem, voltarem. É importante, esse manual. Isso, e eu gosto assim, pega um caderno, vamos desenhar. Né? Ali os dias das semanas, vamos marcar com bolinha, olha, eu vou te dar um dinheirinho toda segunda-feira. Então vamos contar quantas segundas-feiras nós temos que esperar para comprar aquilo que você quer? Então vamos toda semana sentar junto. Olha, você quer comprar sempre um doce, você quer comprar coisa na cantina, o quanto você pode? Né? E aí o Alan, que é uma referência na parte financeira, ele também pode passar aqui algumas dicas da parte financeira, mas a parte psicológica é esse conversar. E outra coisa que é interessante, às vezes a criança fala assim, puxa, vamos viajar, vamos para a praia. Também conversar do orçamento familiar. A gente nunca pode esquecer
que os pais são referências para os filhos. E muito mais importante do que o falar é ser o exemplo. Sim. Então, se o pai, se a família, ela não tem uma boa estrutura financeira, dificilmente vai adiantar você falar para o filho ter uma educação financeira. Então, nós também precisamos ser referência. E quando você fala uma estrutura financeira, e falando até administrativamente, não significa quantidade de dinheiro que aquela família tem, né? Como que ela lida com a situação. Né, Adam? Exatamente, não a quantidade de dinheiro, mas a qualidade do uso do dinheiro, né? O professor Paulo que se mostrou um excelente gestor financeiro pessoal, muito bom, e acho que é por aí. E a gente tem efeitos sobre a falta de cultura financeira nos adultos, né? A questão do exemplo que o Paulo citou, a gente tem acompanhado nos últimos meses aqui no estado do Paraná e em todo o Brasil o aumento do número de pessoas endividadas e o mais perigoso, né? Porque ter dívida não é problema quando você consegue pagar. O problema é quando vem a inadimplência, esse número também está aumentando. São vários fatores que explicam. O banco cobra juro alto, o governo não ajuda, o banqueiro é ganancioso, etc. Isso é parte do problema, mas tem uma parte importante que é a falta de cultura financeira do brasileiro. E aonde que deve começar, né? A aprendizagem é na infância. É muito mais fácil você ensinar para uma criança. Eu concordo com o Paulo, no sentido de que a criança está aprendendo na escola o que é o número, né, como escrever e etc. Então, esse lado lúdico, do tato, com o dinheiro, com a representação financeira, com a organização, né? Dinheiro e tempo. São duas coisas que o Paulo citou bem importantes. Elas são fundamentais para construir uma história de cultura financeira que vai tornar essa criança um adulto responsável com o dinheiro, que é um pouco que falta na nossa sociedade também. Sim. E hoje a gente tem, acho que talvez seria até um desafio maior, tanto do ponto de vista psicológico quanto da administração, que nós estamos num momento muito digital. Então, dificilmente você vê as pessoas hoje usando dinheiro, né? A maioria já usa cartão, Pix, transações eletrônicas. As próprias crianças olham para aquilo, né? Falam assim, se você não tem dinheiro, mas passa o cartão, né? Passa o cartão, o cartão tem o quê? O que você orienta nesse sentido? É importante que a criança tenha o dinheiro em si na mão, nem que seja, por exemplo, vai comprar lanche na escola. Né? Ela tem que ter noção de quanto que ela está gastando e ver aquele dinheiro e ser dado uma espécie de meta para ela, por exemplo, e vai ser esse tanto por semana ou por mês, né? Então eu queria ter uma ideia de quanto que é esse longo prazo que a criança consegue administrar, quer dizer, uma semana para ela dá conta disso? Será que teria que ser para 3 dias? Será que ela pode ser um mês? Né? E além disso, a questão do virtual, como trabalhar isso mesmo? Eu acredito que sim, é importante a figura do dinheiro físico, né, nessa aprendizagem, mas se não, porque é por óbvio, né, não só as crianças, mas especialmente elas, são capazes de digitar muito mais rápido do que escrever à mão. Sim, né? Isso é fato notório, não precisa nem de pesquisa, todo mundo sabe disso, né? Mas que se então for o uso digital do dinheiro, que seja a anotação ou que seja digitado em uma planilha auxiliar, para ela saber que existe. Porque isso que você citou é muito verdade, a gente vê por filhos de amigos, filhos de primos, sobrinhos, etc., que a criança ela perde a noção, né, do que é o cartão. Não, é assim que os adultos estão perdendo também. Exatamente. Muitas vezes por isso. Passa o cartão, tudo bem, mas você não pode esquecer que ali na frente vem, né? Sim. E a figura do tempo para uma criança, ela é muito abstrata, né? Aquilo que uma semana pra gente passar rápido, às vezes pra criança aquilo é um evento que dura, né? Quase que tem a noção de um ano para nós, né? Então, o Paulo deu uma bela dica aqui, acho que semanalmente, essa conversa constante, esse controle sobre o dinheiro, né? Ter algo físico, né? A criança aprende muito pelo tato, a gente sabe, pelo quebra-cabeça, pela representação, pelo toque, e acho que isso também vai passar, porque ludicamente você consegue ensinar a partir dessa metodologia. Sim. Paulo, você quer complementar? Eu tenho gostaria. outra pergunta, mas... Você veja, não é raro eu atender na clínica pessoas que têm compulsão, tem uma questão de ansiedade com compra. E muitas vezes a gente tem que instruir, deixar de usar um cartão de crédito por um tempo para aprender a controlar e a gerir a questão do consumo. Então vamos trabalhar, por exemplo, só comprar à vista no débito
até ter uma reeducação financeira. Estamos falando de adulto. Certo. Né? Então vamos pensar a criança. Uma outra coisa que é interessante fazer, às vezes, é você começar com criança, principalmente as menores, às vezes que não chegam a ter 5 anos, você trabalhar com fichas. Fez alguma coisa legal, você dá uma ficha, você dá um adesivo que você cola, e de repente você pode trocar essa pontuação, isso é inspirado numa questão de gamificação, por um brinquedo, levar num lugar que a criança quer, ou seja, você dá uma premiação por algo legal que a criança fez. E pode ser o dinheiro, também o dinheiro vivo ou não? Teria que ser um prêmio mesmo? Às vezes, eu tô falando com crianças menores, você ainda não dá o dinheiro. Ah, entendi. Mas fez alguma coisa legal, você dá lá uma fichinha, você dá um adesivo. Para simbolizar essa troca que ela do fez dinheiro. Uma coisa legal. Entendi. E aí você pode trocar por um brinquedo, por alguma coisa. Mas ela já começa a entender, puxa, eu tenho que acumular coisas boas. Eu vou juntar e depois eu troco. Então é como se fosse uma pré. Né? É uma prévia. Sim, interessante. Né? Então você começa, desde cedo, você ensinar para a criança, principalmente, que ela tem que esperar. Ter uma relação, eu não tenho tudo que eu quero de imediato. Que muitas vezes é o que está faltando. Muitas vezes as crianças choram, esperneiam, o pai vai lá e dá tudo o que quer. E as crianças não estão mais aprendendo a esperar, né? E aí você tem crise de ansiedade, tem uma série de consequências que não são interessantes. Olha só. A minha outra pergunta tem relação com essa questão da espera e o mensurar os valores, os números. Porque hoje as crianças, com os jogos, você mencionou, elas têm acesso a números grandes, né? A YouTube, números que você fala em milhões dentro de um jogo, né? Quem joga carros, por exemplo, está comprando carros lá. Você está jogando e os carros são caros. O que isso pode causar numa criança, essa referência hiper realista, né? Muito maior do que nós temos hoje. Como que você vê isso e como que os pais podem trabalhar essa questão dessa expectativa? Porque na realidade, né, a criança não vai sair gastando tanto assim na vida dela, né? Do seu ponto de vista financeiro, eu diria que você pode trabalhar isso invertendo a lógica, né? Você pode ter tudo o que você quiser, desde que você alcance antes e desde que você planeje, né? Bom, legal, esse número é enorme. A correr atrás, a não planejar, limita, isso, mas planeja. Isso, a chegar até onde você quer. Acho que o jogo, seja qual for, ele também estimula. Você tem que vencer várias etapas até conquistar o prêmio. E com dinheiro não é diferente. Você não pode conquistar o prêmio antes de trabalhar para conquistar. Sobre a noção do tempo, né? Então eu estava pensando aqui durante a resposta do Paulo e é fato. Se a gente recomenda para um adulto, né, controlar seus gastos com cartão, a minha dica para adultos, né, em educação financeira é pelo menos uma vez por semana e olha as tuas contas para ver em que momento do mês você está, até onde você já gastou, para você conseguir planejar as semanas seguintes, as restantes. Sim. Então imagina para uma criança, né? Então tem os dois lados, o controle e nessa questão dos mega valores, né, é o planejamento. Não, eu posso ter, desde que eu trabalhe para conquistar e como é que eu vou planejar isso. Já é uma segunda fase. Então a criança aprendeu a entender o dinheiro, agora o passo número 2 é entenda a planejar para conquistar. Isso é uma coisa bem importante. Entendi. Paulo acha que as crianças podem confundir isso que está dentro do jogo com a realidade e esperar isso? Com certeza. A criança ela tem essa tendência a imaginar, a criar, a fantasiar. Isso não é ruim. O ruim é quando você não tem o diálogo. O ruim é diálogo quando... é muito importante, né? Você enfatizou algumas vezes aqui. O ruim é quando você não tem o pai presente, a mãe presente, ou a figura paterna, a figura materna. Você tem que ter a educação. Você tem que ter ali essa conversa. Puxa, né? Você sabe que o papai trabalha, você sabe que a mamãe trabalha, o vovô trabalha, a titia trabalha. Você sabe por que a gente sai de casa? Você sabe que, por exemplo, esse brinquedo, né? Como que a gente pagou? Você sabe aquela brincadeira que tem crianças, tem estudos que mostram que tem criança que acha que o cartão de crédito é algo que o dinheiro brota magicamente. Sim, que vai ali dentro, né? Nossa, como que vem parar aqui? Eles têm essa curiosidade, né? Foram feitos alguns estudos que as pessoas até dão risada, acham que é só uma brincadeira, mas tem uma verdade séria, que é, por exemplo, da onde que vem o leite? Da caixa do leite. E não... Ou seja, tem um animal, tem mesmo, a vaca, tem. Casos. Então, você tem que conversar. Puxa, o papai vai trabalhar. Por que o papai vai trabalhar? Porque, no meu caso, o papai vai para a PUC, o papai é professor. Por que o papai vai trabalhar? Porque o papai ganha um dinheiro, com o dinheiro compra as coisas. Você tem que ir explicando que existe uma lógica. Sim. Né? E aí a criança começa a entender que tem um começo, tem um meio e fim.
Por que né, tem um carro? Ah, mas eu quero viajar, eu quero ir para tal lugar. Não, mas espera, papai tem que trabalhar bastante, aí a gente vai juntar, então vamos deixar de comprar tal coisa. Ah, mas eu quero também porque o papai não compra um outro carro. Não, mas você não quer viajar? Então, a conversa, o diálogo, você vai puxando, né, para a realidade, para não gerar frustração. O que é frustração? É quando você tem um excesso de expectativa. Sim. E quando você não tem um diálogo, você deixa muitas vezes a criança ir fantasiando e criando um excesso de expectativa. Sim. Ainda mais nesse mundo que a criança às vezes tem excesso de internet, começa a criar fantasia e às vezes a criança começa a sofrer, começa a criar, né, realidades que não pertencem a ela. E daí não quer nem mais aquela realidade, né? Não quer mais realidade. Às vezes, o amiguinho comprou uma coisa, eu também tenho que comprar. Não, puxa, vamos conversar. Sim. Pessoas são diferentes, têm realidades diferentes, realidades financeiras diferentes. E tem que ser conversado disso. Tem pais que têm vergonha. Ah, não, mas se o amiguinho comprou, o pai comprou tal coisa, eu também tenho que comprar. Puxa, será que não é importante desde cedo saber que as pessoas têm realidades diferentes? Isso não é um problema. Não deveria ser um problema essa diferença. Ele é assim. Exatamente. Né? Então as crianças têm que entender em um bom diálogo. A felicidade ela não se compra. A criança às vezes ela é muito mais feliz brincando com o pai do que quando ganha ali um presente caro. Às vezes eu tenho filho pequeno. Eu sempre falo assim, às vezes você dá um presente, uma coisa extremamente simples. A pessoa brinca com a caixa. Brinca com a caixa. Não é verdade? O pai que está nos vendo. Aconteceu comigo lá em casa. Brinca com a caixa porque o pai está junto. É o minuto com o pai que a criança gosta. Sim. Não é aquele brinquedo caro. Às vezes o brinquedo caro ele fica de lado. Sim. Então vamos prestar atenção. É o diálogo, é o estar junto. Com certeza. Quer complementar, Alan? Sim. Contar uma história breve, né? Eu tenho um grande amigo e há 2 semanas ele e a esposa estavam me contando como eles estão tratando essa questão com um filho de 6 anos. Né? E eles contaram 2 coisas assim fantásticas, né? De como isso trabalha na cabeça da criança, então eu até parabenizei, né? Porque em determinada situação ele estava pedindo um brinquedo e ela disse, filho, você não gosta de ir para a escolinha? Gosto. Sabe que a escolinha paga, né? A escolinha paga. Mamãe, mas paga. Ela falou, paga. Se eu comprar isso aqui, eu não posso mandar para a escolinha. Então, né? E uma outra situação, né? Queria um algodão doce, né? Na beira da praia, tava R$10. O pai dele falou, não, eu não dei, é um absurdo. Não se trata de de ter ou não ter R$10, é caro. Então ele disse, olha, eu expliquei para ele, Arthur, é caro, né? Eu não vou pagar, não vou comprar, etc, porque é caro, né? Ele chorou um pouquinho, mas depois entendeu. E às vezes é uma situação extremamente saudável. A criança ela vai entender com explicação e etc. Mesmo essa que ela não conversa, goste desse que ele não, mas não tem problema. Num primeiro momento, mas depois vai entender que vai ter, né, acesso ao doce, enfim. Mas o momento adequado, onde o preço está adequado e onde o pai vai estar confortável e ela vai aprender a não pagar caro pelas coisas, não só pela ansiedade do consumo. Com certeza. Né? Isso cristaliza para a vida inteira. Só fazer um gancho, e não é só a educação financeira, isso que o Alan colocou é extremamente importante. Às vezes nós pais achamos assim, não, mas é que eu não quero que meu filho sofra. Sim. Às vezes esse excesso de proteção gera a privação da criança não se frustrar. E quando nós temos crianças que se tornam adultos que não se frustraram, nós temos adultos mimados. Aí é um problema, né? É um problema sério. Uma criança mimada é diferente de um adulto. E aí é um adulto que vai entrar no mercado de trabalho, não vai conseguir ter uma boa postura no ambiente de trabalho e aí vai ser difícil. Então a criança ela tem que também ser, né, acostumada, puxa, não tenho tudo que eu quero no momento que eu quero. Às vezes eu tenho que escutar o não. Sim. Mas escutar o não, mas é que nem o Alan colocou. Explica. A criança vai chorar? Vai. Mas com o tempo ela vai entender que às vezes é sim, às vezes é um não. Sim, e faz parte, né? E faz parte e é importante. Gente, agradeço a presença de vocês, tá? Muito bom o nosso papo, daria para conversar mais, mas nós temos o tempo de TV também. Mas muito obrigada, viu? Paulo, Alan, obrigada. Nós que agradecemos. Eu que agradeço. Nosso nome e nome da universidade. Muito obrigado. Com certeza. Agora vamos para o nosso intervalo bem rapidinho. Na volta você vai conhecer um laboratório de orquídeas. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco para falar com você que gosta de orquídeas. Você gosta? Eu nunca conheci alguém que não goste, porque é tanta variedade que a gente se
perde, né, no meio de tanta beleza. Imagina como que elas são produzidas. Você vai aprender um pouco agora, um laboratório de orquídeas que você vai passear comigo. Acompanhe. Um tipo de flor que rouba a cena pela beleza e delicadeza. Não há dúvidas de que as orquídeas despertam a admiração de todos. Existem cerca de 30 mil espécies de orquídeas no mundo. Só no Brasil, são mais de 3.500. Aqui neste orquidário, são cultivadas por volta de 400 variedades. E é aqui que vamos conhecer 2 processos que garantem o melhoramento das flores. Estamos na colônia Figueiredo, em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba, local onde fica o orquidário do Rogério. O biólogo cultiva as flores há mais de 20 anos e usa a ciência para melhorar a qualidade das espécies. E o que a gente espera é melhorar a forma de planta, tá? Porque o orquidófilo não vê cor de planta, e sim forma. A forma e um desenvolvimento mais rápido. Em vez de você levar 10 anos, você levar 8 já é bastante bom. E aí também é a observação, se a planta é uma excelente planta, mas tem vírus, ela é descartada. Aqui a gente queima a planta. Um dos processos é a semeadura, onde o objetivo é produzir flores com detalhes diferentes. Todas elas são geneticamente diferentes, são irmãzinhas ou irmãozinhos, com características genéticas diferentes. Uma é mais branca, a outra é mais avermelhada ou mais amarela. Então, esse processo todo é que vai dando sempre novas variedades de orquídeas. O primeiro passo é escolher 2 orquídeas na estufa, a doadora, de onde é retirado o pólen, e a matriz, que recebe o material. O que eu tenho aqui na ponta do lápis é um agregado de pólen das orquídeas que a gente vai utilizar para fazer um cruzamento nessa planta vermelha. Tá? Quando a gente coloca no local certo, em 24 horas o ovário que está aqui, ele vai todo ele entumescer, ou seja, vai haver a fecundação dos óvulos que estão na flor pelos pólens que estão nessa polínia. Tá? Dentro de 1 ano aproximadamente, ele fica amadurecido para ir para o laboratório. No laboratório, a cápsula gerada após a fecundação é utilizada para iniciar o procedimento. Cada semeadura pode gerar até 50 mil plantas com detalhes diferentes. E as sementes vão ser imediatamente semeadas nos frascos onde existe o meio de cultura para isso. Isso é bastante rápido e simples, tá? Mas demanda algumas técnicas de laboratório, de equipamento. E depois de semeado aqui, em 30 dias a gente já vê o resultado, se nasceu ou não. Depois que a cápsula passa pelo processo de semeadura, vem parar aqui na sala de crescimento, onde fica por até 14 meses. Por ano, saem daqui cerca de 200 mil novas orquídeas. Mas, para que isso seja possível, o local conta com uma estrutura muito especial. O que a gente teve que fazer, em primeiro lugar, é entender a quantidade de calor e luz que a planta precisa. Então, nós estamos numa sala com isolamento térmico, 3 isolamentos térmicos, porque nós moramos numa região que é fria. E aqui dentro, hoje, a hora que você entrou aqui, você já sentiu bastante calor, né? Hoje está 25 graus aqui dentro, que é a média que fica durante 24 horas dia, todos os dias do ano. Já o processo de clonagem busca plantas iguais à matriz, com as melhores características dela. O trabalho também é realizado no laboratório e pode gerar até 1000 novas orquídeas. Todo o processo é identificado para que os resultados sejam acompanhados e os acertos repetidos. E o Rogério faz questão de dar uma dica especial para quem gosta de flores. Não comprem plantas que não sejam de laboratórios ou de produtores sérios. Se você desconfiar que essa planta veio da mata, eu achei isso caído, não compre, não adquira, porque você está ajudando a destruir o restante de natureza que a gente tem.
nós terminamos com essas imagens lindas e bem floridas para você, mas amanhã temos mais um encontro. Nós vamos falar sobre diferentes tipos de queijos aqui amanhã, você vai entender os benefícios. Também vamos falar dos perigos da exaustão. Então espero você às 3h30 da tarde aqui na TV Evangelizar, programa A Vida em Foco, ao vivo para todo o Brasil. Continue na nossa programação, fique com Deus.